nosso patamar, no patamar da formação e da discussão civil. No entanto, também é verdade que, enfim, como digo, a violência sobre os homens, a reforma social das chamadas não colaboravam a sua natureza mais muito mal tratadas, mas a verdade é que existe. Portanto, também não podemos desprezar essa realidade, não é? Porque aliás também foi já mencionado que os números são bem reveladores. Relativamente ao
mas trata-se também da radicalização, como sabemos, que a expressão pode assumir. Portanto, isso a minha crítica, esta visão dual, não é? Vi as mulheres como vítimas da violência, os homens como agressores, porque eu creio que se admitimos esta noção de, isto também pode ser um pouco controverso, mas eu creio que nós admitimos esta noção de violência de género, como tantas vezes que houve, juntamos a uma definição dual e oposta da humanidade, do lado dos cascos das vítimas, do bem contra o mal, ao mobilizar a violência masculina sem a mínima distinção qualitativa, cultural, política, na verdade, condenamos a não abordar. Portanto, abordar a violência conjugal unicamente, e friso, unicamente, como um problema de violência de género, como é evidente, a violência de género existe. Não estou a negar essa violência. Existe a violência de género. Mas falar unicamente de violência de género revela-se um momento muito enriquecedor e muito capaz de contribuir para uma reunião substantiva e efetivamente deste fenómeno. Por um lado, porque as relações de género se tornaram elas próprias mais simétricas e, por outro, talvez mais ainda, porque o conflito e a violência podem independer do género. Portanto, falar de violência de género é omitir uma parte daquilo que é a violência das relações conjugais. Há várias razões que explicam a violência da conjugalidade, independentemente do género. Pode ter a ver com a natureza da relação, a satisfação conjugal, os estilos conjugais, a organização do trabalho doméstico, um conjunto bastante alargado de fatores que podem estar na origem da violência conjugal. E, aliás, já se pensar em casamentos homossexuais, onde essa violência também existe, não se trata apenas de uma questão de género. Podem ser apresentados vários números que a Fundação Radicado fez, como na Andréia, então não vou colocar sobre este ponto, a não ser, obviamente, frisar que os números também são importantes. Hoje saiu um trabalho do jornalista na visão sobre justamente este tema da violência sobre os homens, que nos diz que dados oficiais atualizados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna mostram que em 2015 uma em cada 4 vítimas de violência doméstica foi um homem. Não estamos a falar de números residuais, nem para dar a basear bastante de consumo, mas não é um, são milhares. Portanto, isto é um fenómeno que nós temos que abordar com seriedade e com vigor. Rapidamente, passando então à apresentação de alguns dos resultados do trabalho, como foi um trabalho qualitativo, o objetivo era a conjugalidade, homens e mulheres vivem as questões da violência, como é que eles experimentam a violência. E algumas das questões que eu tinha eram estas, evidentemente não vou deixar de todas elas, até-se alguns dos resultados, e eu gostava de começar por vos dizer o seguinte. Eu percebi que existiam, na verdade, digamos assim, dois tipos de violência feminina. Uma violência que é uma violência como arte reativa, defensiva, retaliatória, portanto, há mulheres que são violentas porque se estão, digamos assim, a proteger, porque estão a retaliar relativamente a uma violência da qual elas próprias foram alvo, e isso pode ser, essa violência pode manifestar-se através das agressões físicas do corpo, dos tratamentos, ou também, eventualmente, através de um desgaste psicológico, provocações, humilhações, mas é uma violência contextualizada numa situação de resposta, não é? Isto é outro aspecto muito importante, que é a questão do contexto da violência, não é? Os tipos de violência, os contextos de violência, as formas de violência, tudo isto são aspectos muito
de